aqui, nossa, com a mensagem. Meu. Pode. Oi, terceiro B, tudo bem com vocês? Hoje, aqui ó, cena 1, take 1. Oi, terceiro B! Oi, gente! Então, hoje a gente vai fazer uma atividade de educação física da professora Camila, um podcast especificamente, falando sobre Ibismo! desculpa. Né? Então, hoje a gente vai falar um pouco, dando introdução aí dos esportes paralímpicos, né? E Bom, gente, eu vou falar um pouco sobre os atletas. Eles são um pouco mais adaptados para poder participar das Olimpíadas. E eu vou falar um pouco do primeiro evento formal que aconteceu em 1948. Foi em Londres e foi organizado pelo Dr. Como que é o nome dele mesmo, gente? é Dr. Gutmann. Dr. Gutmann. Esse aí. Ele é um neurologista. Ele é um neurologista e ele ajudou pessoas depois da Guerra Mundial. Ela teve mais presença, acho que depois da Segunda Guerra Mundial, né? Por conta que ele cuidava da medula óssea. É da médula... Medula espinhal. Isso, né? medula Acho que espinhal, isso mesmo. Mas, tipo, ela foi muito presente durante a Segunda Guerra Mundial, já que a Segunda Guerra Mundial, né, é conhecida por ser uma grande destruição, tem muitas desgraças que aconteceram, né, tipo, muitas mortes, sabe, milhões de mortes tiveram. Então é óbvio que depois da guerra teve muitas pessoas com o quê? Sequelas, né, teve muitas pessoas com dano, pessoas que não pudessem andar e tal, ficaram literalmente com muitas deficiências. É só cortar. Não, vamos lá, vamos continuar. Aí tá, começou lá na Segunda Guerra Mundial, onde muitas pessoas tiveram muitos danos, muitas sequelas. Então o que aconteceu? Durante essa época ela foi muito conhecida por ter uma grande evolução da medicina, né? Então teve muita adaptação, certo? Tipo cirurgia, essas coisas pra conseguir adaptar as pessoas. E o que acontece? Muitos médicos pensavam assim, que se utilizassem o corpo pra fazer um certo esforço ali, conseguiria curar, né? Essas pessoas que tinham essas deficiências contraídas ou desenvolvidas, né? Aí o que eles fizeram? Aí tem a Olimpíadas. A Olimpíadas normal que ela se iniciou muito tempo atrás, lá na Grécia, inclusive, ou seja, muito tempo mesmo, porque era utilizado como forma de mostrar masculinidade, força, essas coisas. Então eles pegaram Olimpíadas, que é próprio do esporte, que utiliza o físico, e falaram: eu vou adaptar isso para pessoas com deficiência. Então o que eles fizeram? Eles pegaram os esportes e adaptaram para pessoas que não tinham condições de utilizar o corpo a favor do esporte, né? Então, eu vou dar um exemplo do vôlei. O vôlei normalmente tem o quê? As posições, né? As posições lá, tem que pular, tem o levantador e... Pode passar. Aí tem lá o levantador, você tem que pular, você tem que correr, você tem que se jogar assim no chão. Eu não sei fazer, peixinho? Peixinho. Então, utilizam muito o corpo. Aí o que fez? Eles pegaram e adaptaram para pessoas com deficiência. Então o que eles geralmente fazem? Jogam sentados. Com as mesmas regras. Praticamente a mesma coisa que as Olimpíadas, a diferença é que é adaptado para pessoas que não têm tantas condições para utilizar todo o corpo. Deficientes físicos, visuais, mentais, etc. Né? E fora que em esportes assim, a plateia não pode falar, tem que ficar todo mundo em silêncio. Especificamente pessoas que têm, tipo, surdo-mudo, pessoas que precisam utilizar o hipismo, que é o que a gente vai falar no Também tem. É bem legal que agora, hoje em dia, tem mais de 20 esportes, se não me engano, com pessoas deficientes físicas. É mais avançado agora, as pessoas conhecem. Eles mais podem conhecimento, agora verdade. escolher qual esporte eles querem adquirir. Não pode, tipo, tem 5, agora tem mais de 20. Eles podem ter escolhas, várias escolhas. Então, mais variedade, tem mais variedades e acho que é mais aceito, né, atualmente. Sim. Porque a gente sabe como é a época anterior, né, bem um pouco preconceituosa. Mas tem alguma coisa a ver também com a questão da depressão, não tem? Tipo, Sim, meio que a Olimpíada ajudou as pessoas... Não. A gente tinha esquecido de colocar o microfone e a gente estava utilizando o microfone do celular que está um pouco distante. Então a gente vai continuar agora com o microfone normal. Posso continuar? Pode. Obrigada. A Olimpíada meio que ajudou os soldados da Segunda Guerra, porque a gente sabe que a guerra foi um assunto bem forte e deixar as pessoas mal. Meio que todos os soldados voltavam com alguma coisa mental, muitos deles com depressão a um ponto de morrer. Então a Paralimpíada ajudou eles a meio que saírem da depressão, fazerem que eles saírem da sua rotina, tipo, meio que se Pra aceitar distrair. mais, né? Se distrair, fazer coisas que eles gostam. Então meio que ajudou eles a sair dessa fase da depressão.
E especificamente hoje a gente vai falar sobre um dos esportes que tem dentro das Paralimpíadas para pessoas com deficiência. Aí a gente vai falar hoje sobre o hipismo, não é? Que é o quê? Esporte com pessoas deficientes. Com cavalo. Mas não tá. É isso aí, vamos continuar. Bem, a gente vai começar falando sobre o hipismo, né? Dentro da Paralimpíadas, que seria o quê? É um esporte utilizando os cavalos, né? Que a gente geralmente vê dentro do Olimpíadas normal, que eu falo, né? Seria utilizando os cavalos. Dentro da Paralimpíadas, como eu tinha falado antes, ela é adaptada para pessoas com deficiência. Então, qual é a diferença do hipismo da Olimpíadas para o hipismo da Paralimpíadas? Geralmente não tem pulo. Então, é o quê? É a pessoa lá no cavalo e geralmente ela vai andando. E o que acontece? Ela é diversa, então tanto homem quanto mulher participam, é bem mesclado. E também elas são classificadas tipo, entre individualmente, equipe, dupla e tal. Então, tipo, tem as classificações. Você pode fazer em um grupo de pessoas, sozinho e em dupla. Tem essas classificações. E o que acontece? Geralmente quem faz o hipismo são pessoas o quê? Com problemas de físico-motora ou com pessoas com problemas visuais, né? São os principais ali que tem. E o que acontece? O hipismo, como ele não tem pulo, né? Como vai fazer o esporte sem o pulo do cavalo? Então aí que entra a questão da fala da pessoa, porque acontece, ele é como se fosse um esporte para adestramento do cavalo. Então vamos supor, eu tô lá em cima do cavalo, com um estralo ele entende que é pra seguir reto. Aí tipo, sei lá, eu faço algum movimento ou faço algum barulho pra o cavalo entender o que eu tô querendo dizer. Por isso que geralmente, como a Nath tinha falado, tem que ficar em silêncio, não é? Então tipo, tem que ficar todo mundo em silêncio ali pra conseguir a pessoa monitorar o cavalo. Então é bastante comum esse tipo de coisa. Então é como se fosse um adestramento do cavalo pra conseguir guiar ele lá dentro de uma certa área. De uma certa área, de uma planície e tal. Geralmente é utilizado isso. Eles são classificados em 5 graus mais ou menos, mas eu acho que dentro do esporte paralímpico é bem comum isso, né? Porque o primeiro grau é quando a pessoa, tipo, tem todos os membros, os 4 membros, né? 2 pernas, 2 braços totalmente incapaz de fazer. Tem o segundo grau, que é quando tem pelo menos 2 e tal, tem condições, né, pra fazer, tipo, só as pernas. Tem o terceiro grau, que é quando não é tanto. Tem o quarto, e, tipo, é em graus de, tipo, da deficiência. Se você tem mais de deficiência, é classificado de uma forma. Se você tem menos deficiência, é classificado de outra forma. Seria igual um esporte normal, né? Eu vou falar um pouco como é que funciona em São Paulo. Aqui a gente tem... A gente não, né? Tem escolas ou até mesmo centro de hipismo que eles ajudam você a aprender a montar o cavalo e montar o cavalo, aprender, né, gente? E também ensinam as pessoas que já sabem a ter mais habilidades, tipo, aprender mais, ser mais... Como é que fala? Tipo, ter mais aptidão, não é? Ser mais eficiente, vamos dizer assim. Sim. E eu vou falar algumas escolas que a gente tem aqui. Eu não decorei, gente, porque são um nome muito estranho. Na verdade, eu vou deixar as escolas aqui embaixo, vocês verem. Tem essa escola aí, eles têm profissionais adequados, que ajudam, sabem muito bem. E também tem a estrutura deles. É justo pra você poder aprimorar ou até mesmo aprender a... porque coisar o o esporte. ele é próprio pra adaptar uma pessoa com deficiência, né? Então, Sim, essa é a questão. Eu achei muito legal porque, tipo assim, são lugares específicos e que, tipo, a área verde, sabe? Gente, é muito bonito. Sim. Depois vocês procuram saber. Tem a ver com um negócio de grau também? Tipo, Também tem. Grau. Sim. É muito legal. Sei, legal. Às vezes, tá. Acho que eu vou fazer meio que uma comparação de uma vida real que aconteceu. Uma estadunidense, Amberly Caring, alguma coisa assim. Eu não sei pronunciar o sobrenome dela. Que basicamente ela sofreu um acidente de carro e ficou paraplética. Então, o movimento das pernas ela perdeu. E ela amava andar de cavalo, de verdade. Tem até um filme baseado na vida dela, que é Andar, Montar, Rodeio. É da Netflix. E, tipo, esse acontecimento não foi há muito tempo atrás. Se não me engano, acho que no máximo até 10 anos. Tipo, não foi tanto tempo assim. Podemos se dizer, assim. Ela meio que entrou em muita depressão ao ponto de tentar quase se matar.
de desistir da vida, de tudo. Só que ela amava andar de cavalo. Tipo, andar de cavalo era a vida dela. Então, meio que os familiares dela ajudou ela a enfrentar todo esse percurso dela, de depressão, depressiva, triste. Então, no tempo que ela passou em casa ou no hospital, tendo exames e fazendo fisioterapia, eles meio que deram... Como é que se chama? Até esqueci. Aquele... Braço robótico. Não. Eu esqueci. É um negócio que coloca em cima do cavalo pra você sentar, se eu não me engano. Ela começou a treinar com isso pra, tipo, meio que ter uma motivação pra ela voltar a andar de cavalo. Nisso fizeram várias modificações nos acessórios do cavalo para que ela pudesse ficar em cima do cavalo, porque a gente sabe que sem as pernas a gente não tem controle nenhum de equilíbrio. A coluna ia cair pra frente, pra trás, então eles modificaram pra ela. Nisso, ela amou, gente. Ela voltou a andar de cavalo. Foi uma coisa tão esplêndida. Ela fez até várias entrevistas, até falando sobre e motivando pessoas com as mesmas condições físicas que nem ela, motivar a continuar, não desistir do seu sonho. Então, não desista dos seus sonhos por conta de algumas coisas que acontecem. Ai, que fofa, gente. Falando sobre a questão que ela tava comentando de ser algo recente, né? 10 anos que você falou? Mas 10 anos. Então, a questão é que o esporte paralímpico, ele foi aceito mais um pouco recente, né? Digamos assim. Tipo, até o esporte feminino, ele já não é tão reconhecido, né? Tipo, acho que poucas pessoas conhecem ele, não é? É verdade, poucas difícil. pessoas conhecem esporte feminino. E quando não conhece, fica, eu não acho que isso vale a pena, ai, que não sei o que, isso não é pra então, mulher. É bem desvalorizado esses esportes onde incluem a variedade e diversidade das pessoas, né? Inclusive, acho que foi na Inglaterra, em Stoke, que foi em 1940 e poucos, onde teve o primeiro esporte de hipismo. E, assim, 1940 é recente pra mim. Ai, chorando vai pensar. Tipo, não, eu não sei se é muito... não é tão recente, mas, tipo, a questão da aceitação na sociedade, ela é recente. Então, óbvio que quando a gente compara, assim, a Paralimpíada com a Olimpíadas, é uma diferença muito grande de salário, de aceitação, de público que assiste, de pessoas que vão lá no estádio assistir. Então, sei lá, eu não sei, tipo... É uma coisa bem diferente que tem. Eu acho que no Brasil foi o quê? Quanto que aconteceu? 1950, não é? Que aconteceu? É por aí, 1950 que aconteceu o primeiro de hipismo aqui no Brasil. Então é uma coisa um tanto quanto recente, né?